Mesmo que seja um transporte seguro para viajar, voar é uma das coisas que ainda nos aterroriza. Talvez porque estamos a 10.000 metros do chão, ou talvez porque não entendemos como algo mais pesado do que o ar pode decolar. Nesse vídeo reunimos uma lista de características que você deve levar em consideração. No passado muitas pessoas trabalharam para melhorar a segurança do avião. Estamos prestes a decolar, e da próxima vez que estiver em um avião, você vai ter que se preocupar com todas essas características que iremos lhe dizer. Na maioria dos aviões os assentos são pequenos, e todos nós sentimos aquela pressão frenética de escolher o melhor lugar. Mas pense se algum dia você se sentar na fileira de número 13. Dependendo da companhia aérea, uma fileira de assentos com o número 13 traz uma grande superstição. Dizem que o número 13 é sinal de má sorte. Provavelmente isso não se aplica a todas as companhias aéreas. Então você realmente deseja mudar a sorte, e você seleciona qualquer outro lugar para viajar. Mas quais são as chances da 13ª máscara de oxigênio não funcionar, ou a 13ª janela se quebrar, ou algo igualmente perigoso acontecer? De maneira realista, suas chances para que esses fatos aconteçam não é diferente de se sentar em qualquer outro lugar. Mas muitos passageiros não estão felizes em assumir o risco, e isso se torna um grande negócio para algumas companhias aéreas. Nesse caso, os assentos de número 13 não existem, e a numeração salta do número 12 para o número 14. E desta forma, para manter os passageiros felizes e calmos, ela não existe. A próxima coisa que você não sabe é que nós iremos nos livrar do portão de embarque com o número 13. É um equívoco comum reclamar quando as luzes do avião são escurecidas durante a decolagem, e durante o pouso à noite. Parar as luzes que brilham em edifícios próximos também fica difícil, e nós não queremos despertar ninguém com a claridade, ou com os ruídos que são produzidos pelos aviões. De qualquer maneira, de fato o motivo por que as luzes são escurecidas nesses pontos é completamente diferente. É mais provável que nesses pontos possam existir uma falha ou um acidente, significando que você tenha que evacuar o avião durante a decolagem ou durante o pouso. Isso não é tão ruim. É melhor saltar de alguns metros de uma janela perto do chão, do que a 1.000 metros de altura. Quando as luzes são atenuadas, os seus olhos se ajustam à claridade, e você estará melhor preparado para o caso de você usar uma saída de emergência do avião. Seus olhos já estarão acostumados com a escuridão, e você não será ofuscado por luzes brilhantes após estar fora da aeronave. Seu corpo reagirá melhor à escuridão. Como resultado, você estará mais propenso a sobreviver. Então pensamos que vamos reclamar quando você usar novamente a luz de leitura do avião. Fumar em aviões é proibido desde muito tempo, e por uma boa razão. Ninguém quer que o avião tenha uma combustão espontânea durante o voo, e o cheiro de cigarro é algo que não apreciamos em espaços confinados. De qualquer forma, geralmente pensamos que todos obedecem a estas regras. Quem seria egoísta o bastante para acender um cigarro quando você está tão alto no ar? Esse ato é um perigo para a segurança. Você já deve ter percebido que a maioria dos aviões ainda tem um cinzeiro no banheiro, apesar dos sinais em todo lugar avisando que você não deve fumar. É claro que a equipe da companhia aérea não é tão confiante como pensamos. Você poderia ser igual a nós e se perguntar por que ainda existe o cinzeiro. Pela lógica, quando estamos voando em um avião antigo é muito caro, ou é um grande desperdício de tempo remover cada cinzeiro. Existe a esperança de que o cinzeiro que está no banheiro seja usado apenas para o caso de alguém ignorar todas as regras e advertências de não fumar durante o voo. É muito mais seguro colocar o cigarro no cinzeiro que está no banheiro, do que lançá-lo em uma lixeira, onde existe uma grande chance de que tudo termine mal. Você já deve ter ouvido a história que um passageiro conseguiu abrir a janela do avião, fazendo com que os olhos saltassem por causa da pressão. É uma história que tem sido repetida em todos os lugares, e nós temos 99% de certeza que não é verdade. Mas isso nos leva a perguntar por que as janelas têm uma forma tão esquisita. A janela tradicional é normalmente quadrada, mas as janelas do avião são estranhamente curvas. As janelas curvas reduzem a pressão, tornando a aeronave mais segura. Uma janela quadrada possui 4 cantos, que são considerados pontos fracos, e é por isso que em uma situação de emergência ela irá quebrar. Então a razão de termos uma janela diferente está relacionada com a segurança. Ao atingir altas velocidades, o ar gera muita pressão,
E o elemento curvo faz com que a pressão seja espalhada de forma uniforme por toda a superfície da janela. Pode ser que no passado você se queixou, porque a janela restringiu a sua visão, mas nós apostamos que você vai ficar muito mais feliz por perder a paisagem, agora que você já conhece o verdadeiro motivo de sua forma. Você sabia que pilotos de linha aérea não podem comer a mesma refeição que são servidas aos passageiros, enquanto o resto de nós é esmagado com um amontoado não identificado de alimentos? Os pilotos da linha aérea recebem alimentos diferentes. Provavelmente não é uma surpresa, exceto que eles comem alimentos diferentes um do outro. O que vamos dizer a seguir pode fazer você duvidar da comida de avião, porque a razão pela qual os pilotos são proibidos de comer o mesmo alimento é devido ao risco de intoxicação alimentar. Além da comida, eles também não têm permissão para compartilhar bebidas. Você pensaria que o risco de contaminação de bebidas é bastante baixo. Se os pilotos são forçados a comer o mesmo alimento, seja por necessidades alimentares, ou apenas por falta de alternativa, é preciso esperar meia hora após o primeiro piloto terminar a sua refeição, para verificar se há algum alimento com potencial efeito de intoxicação. Da mesma maneira que você abastece de combustível antes de começar uma longa viagem por estrada, você poderia supor que as aeronaves completassem os reservatórios de combustíveis antes de voar para outro destino. Atualmente eles fazem ao contrário, e voam com tão pouco combustível quanto for possível. Mas é tudo por um bom motivo. Os aviões são incrivelmente pesados, e é preciso muito combustível para uma longa jornada. E ele fica mais pesado ainda com os passageiros e as malas de viagem. Isso terá como resultado maior consumo de combustível. De forma lógica, menos combustível no avião, mais leve ele ficará. E quanto menos combustível, ele poderá carregar mais bagagens. As empresas gostam de combater isso, adicionando apenas a quantidade exata de combustível que eles vão usar. Isso é sempre um risco, pois você tem que ter uma boa estimativa de quanto combustível você vai precisar. Porque enquanto você estiver no ar, você não pode dar uma paradinha no posto de gasolina mais próximo. No entanto, mesmo que isso aconteça, não é o fim do mundo. Nas poucas ocasiões em que isso ocorreu, o avião simplesmente pousou em um aeroporto mais próximo para abastecer, e depois continuou a viagem. Provavelmente é um dos maiores sustos que acontecem em aviões, quando você está usando o banheiro e alguém abre a porta. Na maioria das vezes é bastante irracional. Travas são projetadas para manter as pessoas do lado de fora, mas em aviões é uma outra situação. Quando você está voando, existe apenas uma pequena equipe para cuidar de você. Portanto, eles precisam se certificar de que tudo seja fácil e acessível em caso de emergência. Isto significa que, ao contrário da porta tradicional, há uma maneira muito fácil de forçar a entrada, se for necessário. Existe um segredo bem escondido. A localização desses botões varia muito entre as companhias aéreas, e a menos que você tenha trabalhado para essa empresa, você provavelmente não vai descobrir a maneira exata de abrir a porta pelo lado de fora. Abrir a porta do banheiro com alguém dentro não é bem visto pela equipe de bordo. E se você abrir a porta por diversão, provavelmente você será encaminhado do avião direto para a polícia. Geralmente o interruptor é usado apenas em situações de emergências, como alguém que tenha um ataque cardíaco, ou uma criança que ficou presa dentro do banheiro. Se você não ficou assustado quando alguém abriu a porta do banheiro, então você definitivamente ficará quando um raio atingir o avião. Mas você sabia que mesmo que o avião for atingido por um raio, é muito improvável que esse fato tenha um impacto em sua jornada. Parece loucura as histórias de terror que ouvimos, de aviões sendo atingidos por raios e caindo a milhares de metros de altura. Mas os modernos aviões são construídos para suportar uma tempestade de raios. É uma característica bastante impressionante, e eles são feitos para que o avião voe com segurança. Os aviões são projetados para permitir que o raio possa se mover ao longo da fuselagem da aeronave, sem causar nenhum dano. Mais importante, os tanques de combustível são completamente protegidos do perigo. Ocasionalmente, o raio poderá causar falhas no sistema de iluminação, e as luzes podem se apagar. Mas essa característica especial significa que você está realmente mais seguro no ar do que quando o avião está no chão. É quase impossível
mas existe uma pequena chance de ambos os motores do avião falharem. Não se preocupe, você não vai cair no chão muito rápido. Já ouvimos falar de um motor falhando no avião, mas existe um impressionante recurso que significa que todos provavelmente irão sobreviver, mesmo que isso signifique fazer um pequeno desvio na rota. Quando uma aeronave está em voo, ela tem uma taxa de elevação de arrasto de 1 para 10. Isso significa que para cada 10 km percorridos, o avião perderá 1 km de altura. Por essa lógica, se você estiver a 10 km de altura, e o motor falhar, você pode voar mais 100 km para frente e para baixo. Com essa margem de segurança, o piloto pode conduzir um pouso seguro, mesmo que não seja o destino que você está esperando. Mesmo que você esteja voando sobre o meio de um oceano, provavelmente haverá algum lugar seguro para pousar nas proximidades. Embora possa surpreender os moradores, um motor falhando é uma ocorrência bastante rara, graças ao avanço tecnológico. Mas é sempre bom saber que nós não vamos cair no chão se algo realmente acontecer. Se você é infeliz o suficiente para não ter internet em seu voo, ou você apenas terminou o seu livro, você pode ter notado o pequeno buraco no canto da janela do avião. Não fique chocado, ele está em todas as janelas de todas as aeronaves. O buraco é conhecido oficialmente como buraco de respiração, e é usado para regular a quantidade de pressão dentro da janela. As janelas do avião têm 3 camadas, e isso guiará a pressão interna para fora e vice-versa. Felizmente, o buraco está em um dos interiores das camadas, porque ele pode não ser tão eficiente do lado de fora. Você provavelmente não ficaria surpreso ao ouvir que a camada externa da janela é a que suporta a maior pressão. Então o buraco é colocado por dentro para ser mais eficiente. Se houver muita pressão, certifique-se que o buraco esteja na camada interna, pois se ele quebrar, ainda assim você vai conseguir respirar. Mesmo se você for um viajante veterano, provavelmente havia algumas características nesse vídeo que você não conhecia, ou você não tinha consciência de que era tão divertido. Agora vamos ficar com os cintos apertados, porque vamos pousar em segurança no nosso destino.